Pessoal, bem-vindos a mais um Talkanização, o podcast que eu realizo aqui em conjunto com a Lick. E hoje a gente vai estar falando de um assunto que eu gosto muito. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, mas antes de apresentar quem ele é, não esqueça aí, você que está nos escutando, de deixar o seu like caso você esteja no YouTube, no Spotify, nos seguir nas outras plataformas como o Instagram, que é @lickbr, já se inscrever no canal do YouTube também. E não esqueça de compartilhar aqui esse podcast. A gente está em todas as plataformas de áudios para você. Gente, hoje eu trouxe aqui o Thiago para falar um pouco com a gente. E, Thiago, para a gente iniciar, eu gostaria que tu se apresentasse, contasse um pouco da tua história no mercado financeiro, como começou e quem é o Thiago hoje, que no Instagram tá papai financeiro, né? Por que tá papai financeiro? Legal, Bruna, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e com a audiência do podcast. Eu saí ali que eu fui buscar meu amuleto, gente. Como é que eu vou fazer meu podcast sem um amuleto? Não dá, né? Tem que trabalhar o marketing do início ao fim, né? Muito bom. Bom, depois eu vou explicar o que é isso daqui, tá? Minha trajetória no mercado financeiro, na verdade, é engraçado isso, né? Porque eu trabalho no mercado financeiro há menos de 4 anos. É diferente um pouco das pessoas que trabalham aí na área da educação financeira, que normalmente estão no mercado financeiro e começam a se tornar educadores. Eu já trabalho como educador há muito tempo, com educação há muito tempo. Eu me formei em administração, mas eu sempre, não sei, eu sempre trabalhei com educação. Eu era professor de inglês na época da faculdade, e quando eu me formei, eu estava um pouco perdido assim na vida, sabe? Eu não sabia o que eu ia fazer com meu diploma de administração na época, porque meus amigos ou faziam, meus colegas da faculdade, ou faziam concurso público ou iam para trainee. E nenhuma das opções para mim nessa época era interessante, então eu estava um pouco sem saber o que eu ia fazer. Pensei até em abrir uma franquia da escola de inglês que eu era professor, era professor da Wizard, da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos também, mas eu estava ali, vou empreender, não vou abrir um negócio. E eu, assim que me formei, recebi um convite para ir para os Estados Unidos trabalhar num projeto de educação na parte de captação de recursos, na parte de fundraising, né? E eu nem sabia o que era isso. Eu aprendi muito nessa época, foi um emprego bem difícil, assim. Eu sofri muito porque eu tinha que convencer as pessoas a se tornarem sponsors, né, patrocinadores desse projeto que atuava em 16 países na época. Bom, aprendi muita coisa, voltei para o Brasil e já emendei nessa área. Fui trabalhar num projeto de educação em inclusão digital, ensino de tecnologia, na verdade, né, ensino de programação até que eles fazem hoje, chama Recode. Fiquei uns 4 anos no Rio de Janeiro, nessa parte de desenvolvimento de projeto, investimento para ampliação, né, expansão do projeto e captação de recursos com empresas, parcerias com o governo e tal. Bom, aí nessa época eu ganhei um prêmio de captação de recursos e isso me deu uma visibilidade legal. E aí uma pessoa que estava, né, fazendo um headhunting aí, caçando alguém para tocar esse projeto de educação financeira, entrou em contato comigo, me convidou para participar do processo seletivo e eu nem sabia o que era educação financeira, isso foi em 2014, eu nem fazia ideia do que era educação financeira, mas eu passei no processo seletivo, era bem interessante o projeto, o salário também era bem melhor do que eu tinha, então eu saí do Rio, vim para São Paulo e não parei mais. Entrei nesse projeto que Estratégia Nacional de Educação Financeira. Fiquei 6 anos praticamente ali, desenvolvendo projetos com públicos diversos em escolas públicas pelo Brasil inteiro, em parceria com grandes órgãos como o Banco Mundial, a BID, o próprio Ministério da Educação. Fizemos projetos incríveis, assim, e pouca gente sabe, na verdade, né? O maior projeto de educação financeira, Bruna, feito no mundo, foi feito aqui no Brasil, em tamanho de amostragem e avaliação de impacto, que foi esse projeto da ENEF no ensino médio, que a gente avaliou 20 mil alunos do ensino médio em 5 estados brasileiros e 20 mil alunos e 2 mil professores. Fizemos a avaliação chamada RCT, né, que é Random Control Trial, que você faz o grupo controle e o grupo tratamento e compara mesmo o efeito do projeto. Na prática, você tem uma fidelidade estatística mesmo para mostrar que o projeto funciona ou não, né? E felizmente a gente identificou o quanto que esse projeto funcionava e o quanto que ele mudava a vida desses jovens. E aí nessa época eu me apaixonei pelo tema, sabe? Eu falei, cara, isso é muito, muito bom. Isso é um negócio que tem que estar presente na vida das pessoas no Brasil inteiro. Aí eu fui, né? Fiz esse projeto, fiz um com adultos também, bem legal, com mulheres de baixa renda, aposentados, grandes projetos pelo Brasil inteiro. Aí fui fazer mestrado
em educação financeira, na GV, na verdade. Fiz um mestrado em sustentabilidade, onde eu estudei 400 pessoas endividadas e fiz ali, né, o estudo sobre sustentabilidade financeira e endividamento e estresse financeiro. Foi onde eu mergulhei em psicologia do dinheiro, economia comportamental, inteligência emocional. E aí, bom, aí foi uma outra fase, e nessa época, então, na XP, eles estavam reestruturando a XP Educação, a pessoa que estava à frente disso já me conhecia do mercado, já sabia que eu trabalhava com educação financeira e me convidou para tocar essa parte de educação financeira na XP. E aí não parei mais também, fui para a XP Investimentos, depois XP Educação, XP Investimentos, depois Instituto XP, agora eu estou na Rico. Isso foi há 5 anos. Isso foi há quase 4 anos, quando eu vim para a XP. Legal. Um pouco antes da pandemia. Foi logo antes da pandemia. Fiquei alguns meses no escritório, deu a pandemia e, bom, e aí foi também uma trajetória bem intensa, aí não tem nem 4 anos, mas a gente construiu muita coisa legal, né? Na XP Educação, fizemos a faculdade, fizemos cursos livres, desde da educação financeira básica até investimentos avançados, né? Vários conteúdos ali. Também no Instituto XP, parcerias grandes com o Sebrae, para escolas públicas no Brasil todo, parceria com o Magazine Luiza, até com a Amazon, até conteúdo na Alexa a gente colocou. Se você for olhar a Alexa, tem minhas dicas de educação financeira lá, várias coisas muito bacanas que eu tenho desenvolvido na XP. E aí, Bruno, só para fechar também, que a história tô falando muito, eu fiz, entre as coisas que eu fiz na XP, em 2021, eu desenvolvi uma parceria XP e Plenai. O que é o Plenai? É uma plataforma sobre longevidade, o assunto dessa plataforma é longevidade, que é capitaneado pela Geise Diniz e pelo Abílio Diniz, que são um casal, né? Então eles têm um projeto incrível que fala sobre longevidade, e a gente fez uma parceria, um curso, onde o Abílio Diniz era o host do curso e eu era o professor do pilar financeiro, longevidade financeira. A Geise falava dos pilares do Plenai e o Alexandre Kalash, que é um grande especialista em longevidade, também falava sobre alguns temas. E esse curso também mudou muito a minha forma de olhar dinheiro, sabe? Sobre vida financeira, e estudei muito sobre longevidade, sobre esse assunto, assim, em geral, né? Vida como um todo. E aí eu juntei esse conhecimento junto com o que eu já tinha aprendido no livro, no mestrado, né? E junto com tudo que eu tinha desenvolvido nos últimos anos, esses projetos todos, e escrevi meu livro, que eu lancei agora recentemente, que aí, por isso que eu tô com a chavinha aqui, que é o meu amuleto do livro, que é o Emoções Financeiras, e tem aqui, ó, a chavinha é a minha chavinha, é o meu amuleto. E, bom... E o papai financeiro do Instagram, por que é papai financeiro e quando é que surgiu, assim? Tá. Imagino que tu deve ser pai, né? Eu dos bastidores já sei, vou contando pro povo aqui. Pois é, eu não fazia conteúdo na internet, sabe, Bruna? Eu sempre trabalhei nessa parte mais de gestão, né? Mais de execução de projeto, desenvolvimento, estratégia, até advocacy eu já fiz, né? Para desenvolvimento de projetos, e mais nessa parte mais estratégica. Então, eu não fazia conteúdo mesmo. Mas quando eu vim para a XP, o pessoal me estimulou, falou, cara, você fala bem, você tem conteúdo pra caramba, você fez mestrado, pô, você usa mais essa sua persona educador, né? E aí eu comecei a fazer um pouco ali conteúdo na XP Educação, gravando cursos, né? Vários cursos até hoje estão lá, dos que eu fiz. Cursos para casais, cursos básicos, mais avançados e tal. Comecei até a lecionar no MBA, num dos MBAs deles e tudo. E aí, em paralelo com isso, eu comecei a fazer conteúdo, né, no Instagram, principalmente. No meu Instagram, que até então chamava Thiago Godoy, sei lá, chamava meu nome lá, o Instagram era pessoal. E aí eu mudei na época, porque eu falava muito de psicologia e psicologia do dinheiro, que eu gosto muito de estudar isso. Aí chamava Psi Financeiro. Psi Financeiro era meu Instagram. E eu fiquei tipo 1 ano com esse Psi Financeiro ali. Só que aí me bateu uma noia, sabe? Eu achei que alguém do conselho de psicologia ia olhar aqui e falar assim, cara, esse cara não é psicólogo, ele não pode falar de psicologia, vamos multar esse cara, sei lá. Eu fiquei nessa paranoia, e aí eu comecei a pensar em mudar meu nome, né? Lá, vou mudar esse nome e tal. Só que nenhuma coisa vinha, nada legal vinha, sabe? E aí um belo dia, quando a minha esposa descobriu que estava grávida, a gente descobriu que estava grávido, eu comecei a pensar muito nisso, né? E falar, cara, eu tenho que falar mais sobre família, assim, porque a minha vida sempre foi essa, e agora eu vou ser pai e tal. E aí a Isabela, minha esposa, foi numa palestra do Piangers, que é um cara que eu não conhecia na época, que fala sobre paternidade. Cara, genial, muito bacana o conteúdo dele. E ela me mostrou, assim, um vídeo dele, sei lá, assim, olha que legal esse cara aqui, fala de paternidade. Aí eu falei, cara, é isso, meu, eu sou pai, sou papai. Aí virou papai financeiro. Veio essa ideia e
E aí hoje já é uma empresa, né? Na verdade, o Papai Financeiro é uma empresa, a marca, eu registrei a marca, então eu tô, no paralelo, tenho construído também essa ideia de levar conteúdo para as famílias, sabe? Que eu acho que é o que a gente precisa mais do que tudo. E esse tema, assim, que tu gosta bastante de estudar e que é o principal, pra gente entrar nesse principal tema aqui, é de extrema importância, assim. Antes da gente começar, eu queria entender, primeiro, por que que é tão importante a psicologia financeira, né? O que que ela impacta, assim? Que a gente sabe que tem aquela famosa frase, né? No mercado, nos investimentos, 80% é emocional, 20% é racional. De fato, assim, o que que seria a psicologia financeira e por que que a gente precisa entender e conhecer um pouco mais dela? Eu não diria nem que 20% é racional, tá? Porque o que eu tenho descoberto aí nesses estudos, principalmente desde a época do mestrado, que eu fui entendendo que os problemas financeiros das pessoas não são financeiros. O problema a gente atribui ao financeiro, mas ele não é financeiro, ele é mais profundo do que isso. Quando alguém está com um desequilíbrio financeiro, a não ser que tenha acontecido alguma coisa totalmente grave, inesperada, que calejou essa pessoa financeiramente, né, de uma forma inesperada e realmente não tem previsibilidade nenhuma, o que pode muito bem acontecer, é claro, mas a parte disso, todo problema financeiro ele esconde um problema mais profundo. E esse problema é emocional, esse problema ele é psicológico, esse problema vem de questões mal resolvidas de alguma maneira, sabe? Mas assim, eu entendo isso, eu acho que até, de fato, nas minhas mentorias eu vejo isso, eu vejo que muitos problemas realmente não tem essa raiz, e as pessoas no dia a dia veem isso, mas, por exemplo, se tivesse um exemplo, assim, para nos dar Claro. de algum caso que você já viu, pra Claro. gente deixar isso mais concreto. Claro. Eu tenho, inclusive, no livro aqui vários cases que eu conto de mentorias que eu fiz para escrever o livro, para exemplificar isso. Porque a gente fala de muito de crença, de como o nosso cérebro toma decisão, processo de formação de decisão, neurologia, neuroeconomia, economia comportamental, várias coisas que já são estudadas, mas quando dá o exemplo, a coisa se concretiza muito bem, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, porque eu gosto desse exemplo, porque ele é de uma família de alta renda. Quando a gente fala de baixa renda, tem questões aí que a pessoa não fica tão tangível. Um dos cases que eu tenho aqui no livro é um casal de médicos. Esse casal de médicos tinha uma renda conjunta de mais de 100 mil reais, os dois. 36 anos de idade na época, os dois. Mesma idade. A mulher, né, a esposa, veio e mandou uma mensagem para mim, gigantesca, no Instagram, pedindo, por favor, uma ajuda, porque ela não sabia mais o que fazer. Contou por alto a história, né, que eles tinham ficado endividados e tudo mais, e a renda deles. Eu falei, não é possível. Eu já estou nessa estrada há algum tempo e eu fui, então, conheci, fizemos algumas sessões de mentoria online. O que aconteceu ali com eles? É um combo, né? É um conjunto de fatores, não é uma coisa isolada. Mas como é que foi o conjunto de fatores deles? E a base não está no problema externo, está no problema interno. Ó, exemplo. Até 2019, eles tinham uma renda de 100 mil reais, ficaram algum tempo com uma renda de 100 e poucos mil reais, variável, né? Médico varia um pouco. Eles eram casados, não tinham filhos, tinham acabado de dar entrada no financiamento imobiliário, 12 mil reais a parcela. Tinham 2 carros blindados, uma moto daquelas Harley, sei lá, mais caras. E aí ela engravidou em 2019, antes da pandemia. E ela parou de trabalhar já, no final de 2019 ela parou de trabalhar. Então a renda deles caiu de 100 e poucos para 70 mil, que era a renda dele, que era a maior que a dela. E eles mantiveram o mesmo padrão de vida. Ela teve filho logo antes da pandemia, entrou a pandemia. Então ela não voltou a trabalhar e ele, que é radiologista, ele não conseguiu ter o mesmo tipo de trabalho. Ele não teve que trabalhar na linha de frente, pandemia segurou tudo, caiu para a renda dele. Então eles saíram de 100 para 15 em questão de meses. Engravidou de novo ela, na pandemia. Tiveram um segundo filho. Ele começou a pegar empréstimo para pagar as contas que eles tinham. E aí você fala assim, tá. E aí, bom, começaram a ficar devendo. Deviam IPTU, tinham 2 empréstimos lá que ele nem sabia direito o tamanho do buraco, estava pagando juros, tinha emprestado dinheiro para a família. Qual que é o ponto aqui, tá? Comecei a ver as linhas de gasto deles e aí era assim, R$3.500 de lavanderia. Aí você fala, não é possível. É possível. Tem várias camisas importadas, ele coloca para lavar na lavandaria no Itaim, camisas gravadas, que não podem ser lavadas na máquina, a secretária, a funcionária não pode lavar, R$3.500 de lavanderia. R$5.000 de dízimo. Eu falava assim com eles, gente, falava até brincando assim, né, porque eu falava, Deus é bom demais, gente, adoro Deus, mas vocês não podem ficar devendo. É melhor vocês ficar devendo Deus que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo, porque R$5.000 de dízimo
vocês não dá. E aí eles não abriam mão. Nenhum dos dois abriu mão. O caso das camisas lá, ele não abria mão, ele tinha vergonha, tinha medo de falar, não queria expor, não queria mostrar vulnerabilidade, sabe? É uma prepotência assim, tipo, não, eu vou resolver, vai tudo certo, tava devendo IPTU e tava com empréstimo. E aí, o que aconteceu? Só para encurtar a história mais longa, mas ela estava aberta a admitir que estava errada e que deveria resolver o problema com ajuda. Ele não estava aberto, primeiro ponto, tá? Ele não estava aberto, ele estava fazendo por obrigação porque a mulher dele estava botando ele naquela situação, mas ela já via que o problema era mais embaixo. Passou uma mentoria, passou outra, lá pela quarta sessão, a gente fez umas 5 talvez, penúltima sessão, última sessão, ela me ligou antes, assim, e falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa, mas aqui entre nós, mas eu entendi, caiu minha ficha agora do nosso problema. Eu sei que eu tenho, ela falou assim, eu sei que eu tenho problema, mas eu acho que o maior problema aqui é com ele. Por quê? Aí ela começou a explicar como é que funcionava a relação dele com o pai dele, que o pai dele nunca aceitou ele, que o pai dele só dava valor ao irmão dele, e então ele, marido dela, né, no caso, não vou falar o nome aqui, eu tenho um nome fictício, eu até nem lembro qual que é o nome fictício que tem aqui no case, ele vive para agradar o pai dele, consequentemente para mostrar para o irmão dele que ele é bem sucedido, que é para mostrar para o tio dele que ele é bem sucedido, e ele então não vai abrir mão do carro blindado, ele não vai abrir mão da moto importada, não vai abrir mão de fazer o churrasco fim de semana que ele gasta carne de boi japonês, não sei quantos R$1.000, não vai abrir mão de lavar cabelo. Ele não vai abrir mão, porque ele não pode admitir que ele está perdendo, que ele está perdendo padrão de vida. E eu achei aquilo assim, e ela chorando, né? Falando isso, chorando. E eu falei, caraca, e assim, ela tinha caído a ficha, sabe? Ela já tinha uma ideia. Mas como as mentorias foram rolando, aquilo levantou, sabe? Aquela informação apareceu para ela e ela caiu a ficha. E é claro que isso é um trabalho de psicologia, é um trabalho de terapia, não é um planejamento financeiro ajuda, mas é muito mais profundo. Então, para exemplificar, cara, que o problema é muito mais profundo do que o dinheiro da sua conta bancária, sabe? Nossa, eu tô em choque, assim, eu fiquei bem presa à história que tô contando agora, e eu não esperava que desse esse pop twist, né, essa virada no final, tipo, de fato, quando a gente para pra pensar, é realmente isso, assim, tipo, eu comecei a lembrar de pessoas ao redor de mim, de coisas que eu já escutei, e de fato, é isso, assim, tudo tem uma raiz, e tu fala até bastante ali no teus vídeos de ansiedade financeira. Eu achei isso bem interessante, tá? Mas, primeiro, o que é essa ansiedade financeira? E quando o assunto é psicologia financeira, onde que isso tá incluso, assim, tá? Obviamente, eu acredito que esteja incluso dentro, mas o que isso significa? Psicologia financeira, o que compõe a psicologia financeira? Não, ansiedade financeira. Tá. Olha, a ansiedade foi o seguinte, eu até falo disso no TEDx que eu gravei em 2021. Em 2020, com a pandemia, a gente começou a ver a saúde mental, né, caindo morro abaixo. As pessoas começaram a ter problemas de saúde mental. Já tinham antes também, mas esse assunto se tornou mais... chegou à tona, né, vamos dizer. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a ler mais sobre isso e escrever até mais sobre isso. Eu tenho coluna no Infomoney, na revista Vida Simples e tal. Lá em 2020, a gente fez uma pesquisa, né, a XP patrocinou essa pesquisa junto com o Instituto Locomotiva e a gente trouxe, junto com o pessoal da USP, a gente trouxe um instrumento de avaliação de uma pesquisa que já tinha sido feita na Inglaterra e aplicamos aqui sobre ansiedade financeira, para medir o grau de ansiedade financeira do brasileiro. E a gente identificou que 77% das pessoas têm sintomas de ansiedade financeira, quase metade, 46%, tem sintomas graves de ansiedade financeira. E o que é isso na prática, né? Qualquer variação emocional que te dê algum problema concreto de saúde mental. Por exemplo, não estou dormindo, preocupado com minhas contas, não estou conseguindo direito, preocupado com dinheiro, tô comendo mais porque eu tô ansioso por conta do dinheiro. E a gente vai olhando assim as perguntas, né? Vai olhando assim, realmente é muito alto o índice de ansiedade. E o ponto principal aqui, Bruna, é que é uma questão interna nossa, não é uma questão externa. Porque o cara que ganha 100 mil igual esse e o que ganha 3 mil, 2 mil, ele pode ter ansiedade financeira. Não é uma questão de tenho renda, não vou ter ansiedade. Pelo contrário, muitas pessoas com uma renda mais alta têm muito mais ansiedade até porque tem muito mais a perder, tem muito mais contas a pagar, tem muito mais compromissos. Então não é, de fato, nada relativo à renda, é como você lida com aquele dinheiro ali que você tem disponível. Se você lida em paz, se você planeja, se você consegue separar uma parte para imprevisto, uma reserva da paz ali, né? Uma reserva financeira. Se você consegue pagar suas contas, não fica devendo, não paga juros. Se você dorme em paz. Isso é uma questão nossa, interna. Tem pessoas que são mais ansiosas do que as outras. Isso é biológico até. Mas o contexto
ele é muito forte, né? O lugar que a pessoa mora, ali o ambiente que a pessoa vive, ele pode ser muito forte para desenvolver isso ou não, gatilhos, né? E aí uma coisa também interessante, que eu tenho estudado até mais recentemente, que isso aí tem de fato a ver com a renda, é a questão da escassez ou da abundância. Tem um livro recente que foi publicado, deixa eu pegar ele aqui, esse livro aqui é muito interessante, é do Sendil Molantai e do Eldar Shafir, que estuda a escassez. Vários estudos aqui sobre como o nosso cérebro reage em relação à escassez. Eu vou dar um exemplo, que é o mais marcante. Eles fizeram uma pesquisa com agricultores na China. Estudaram os agricultores, fizeram 2 testes de QI. Um antes da colheita e um depois da colheita. Então, quando eles fizeram o teste de QI antes, os agricultores estavam pobres, entre aspas, né? Porque eles estavam sem dinheiro. Eles já tinham feito a colheita lá atrás, passaram o tempo inteiro, a planta cresceu, né? E arroz, né? Que eles fizeram com agricultores de arroz, que é muito comum lá. O arroz já passou o tempo, eles ficaram pobres, fizeram um teste de QI. Depois, quando eles venderam a colheita, que eles estavam ricos, né? Tinham embolsado o dinheiro todo, eles fizeram de novo o teste de QI. E qual que é a descoberta-chave desse estudo? O QI, que é uma medida que a gente tem a tendência a achar que é estática, né? A pessoa ou ela tem QI alto, ou médio, ou baixo, né? É inteligente ou não é inteligente. Já caiu por terra isso. O QI, ele é determinado pelo ambiente. Você pode, é claro, tem gente que tem QI super alto e vai continuar tendo, mas ele pode variar. Chegou a variar 30 pontos. Quando o cara está na escassez, ele está pensando no curto prazo, ele está preocupado em que a colheita dê certo, que não venha uma praga, que não estraga a colheita, que não venha uma chuva, que não destrua a colheita. Quando ele está preocupado no curto prazo, ele não consegue pensar. E eles falam que a pessoa não tem banda larga mental, ela tem uma banda larga mental reduzida. Então ela pensa de forma mais escassa. É um ciclo que só atrapalha a pessoa quando ela está com mais folga financeira e não é milhões, eu estou falando de uma folga para comer mês que vem, né? De uma segurança alimentar, de uma segurança financeira mínima. Ela fica mais inteligente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de problema de estresse financeiro ou estresse, né? Que é uma bola de neve, não tem como dissociar. A pessoa que está devendo não tem como, a não ser que ela não tenha, que ela realmente não tem um caráter duvidoso. Mas se ela estiver devendo, ela não vai ficar em paz, entendeu? Então ela vai ficar ali tentando, se preocupando em tentar resolver o problema dela, ela vai produzir menos como profissional, vai produzir menos no trabalho dela, ela vai ter relacionamentos piores, ela vai ter mais briga no relacionamento, ela vai ter menos tempo com os filhos. Então a gente está falando aqui de um problema sistêmico que é uma bola de neve, que afeta tudo, né? Se a pessoa não sabe gerir o recurso que ela tem, eu volto a falar assim porque a gente tem que ensinar as pessoas a gerirem o recurso que ela tem. É óbvio que é importante aumentar a renda média das pessoas, né? No Brasil, o salário mínimo é um salário de fome. Claro, não dá para ser hipócrita. Mas aprender a lidar com o que se tem é uma maneira da gente ajudar, na medida do possível, para que as pessoas consigam ter, né, um equilíbrio maior com a grana delas, que elas possam realizar os objetivos delas, que elas possam garantir o mínimo, né, comer, ter uma casa para morar. Quando a gente tá vendo esses casos, assim, a pessoa, ela entra numa noia tão grande que parece que é o fim do mundo. Então, parece que tá tudo dando errado, e ela começa a atrair coisas erradas, ela não consegue pensar no futuro. E tem muito aqueles casos das pessoas que estão em um emprego e aí são demitidas, aí vão diretamente pulando para emprego, de emprego, ela não consegue parar e pensar, tipo, qual que é o melhor emprego pro meu futuro. Um exemplo bem bobo aqui, porque a pessoa fica presa. Eu vejo muito isso aqui em São Paulo com algumas pessoas do mercado, porque elas ficam tipo, acabou agora eu preciso repor, eu vou voltar. E são pessoas que teriam até reserva pra parar um pouco e pensar o que é o melhor pro meu futuro. Só que não, ela fica tão estressada e com esse sentimento, né, de escassez, de, preciso repor agora, preciso para agora, e se não for agora, vai dar tudo errado, não sei, que ela acaba entrando numa bola de neve e ficando insatisfeita, ficando infeliz com o trabalho, e assim vai repetindo o ciclo. E eu achei muito interessante essa história também, e até queria perguntar, assim, mais desse teu livro ali, qual foi a motivação para escrever e o que tem mais dentro desse livro aí? Cara, a motivação para escrever, assim, a ideia de escrever, ela veio quando eu entreguei minha tese de mestrado. É um livro, né? Assim, foi um parto para nascer, não foi simples. E eu estudei muita gente, assim, eu li muito e levantei muita referência bibliográfica. Então eu escrevi muito nessa época do mestrado.
E aí eu falei, cara, olha só que interessante, assim, não é a questão financeira por si só, é como a pessoa está lidando com aquilo, as crenças limitantes, as heranças intergeracionais de uso do dinheiro, os choques financeiros que ela teve na vida dela, né? São questões psicológicas e eu também debrucei na economia comportamental e como o nosso cérebro tem heurísticas, né? Toma atalhos mentais para decisões e cai em erros, que são os vieses comportamentais. Como eu mergulhei muito nisso, eu falei, cara, eu tenho que trazer mais, traduzir melhor isso daqui para as pessoas. Você não vira um trabalho acadêmico que ninguém vai ler, né? Sei lá, vai ter ficar publicando coisas assim. Eu gosto da academia, mas eu acho que tem que ser prático e tem que dar acesso às pessoas, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de dar acesso e simplificar as coisas. E aí eu comecei a desenvolver metodologias de trabalho dentro dos cursos que eu fui fazendo na XP. Eu já tinha ido para a XP e aí, cara, pô, Thiago, faz um curso aí, cara, de educação financeira. E eu, tá bom, vou fazer. Aí eu comecei a pegar o que eu já tinha estudado e comecei a criar metodologias. Fui criar a metodologia das caixas das torneiras. Eu criei lá atrás para simplificar um processo de organização do orçamento. Teste dos avatares financeiros. Eu peguei a psicologia do dinheiro e traduzi um teste de psicologia do dinheiro e adaptei e criei avatares que descrevem os perfis. Botei nome de animais deles. Então é águia, coruja, gato, cachorro. Cada um tem um urso, ovelha. E criei esse teste lá num curso para casais. Fui criando coisas, metodologias. E aí, quando eu fiz esse curso com o Abílio, eu vi essa coisa da longevidade, do longo prazo, eu me inspirei muito, né? E o Abílio foi um mentor para mim. Tanto é que ele escreveu o prefácio do livro, né? Depois, ele foi super generoso. E eu aprendi muito essa coisa de pensar no longo prazo, sabe, Bruna? E pensar que o comportamento financeiro, ele não é agora, ele é daqui para frente e ele tem que ser recorrente. E o comportamento, ele é mestre de tudo, né? Ele é maior do que o conhecimento até. E aí, bom, aí calhou também com a Isabela, minha esposa, ela tinha lançado um livro e estava dando super certo, assim, sabe? E aí uma pessoa da editora Gente também, que eu conhecia, encontrei, essas coisas do universo, assim, vão calhando. E ela falou, cara, eu contei meu trabalho para ela, falou, cara, por que você não vem participar de uma mentoria que a gente faz para pessoas que querem escrever livros? Que a gente te ajuda, às vezes, a amadurecer sua ideia, quem sabe você tem uma ideia legal. Aí eu fiz essa mentoria, ela me deu essa mentoria, é uma mentoria paga, mas ela me presenteou, a Roseli Boschini, que é a CEO da editora Gente. E aí eu fui desenvolver minha ideia, aí eu entendi o que eu queria com o livro, e aí virou concreto. Ela falou, cara, gostei, sua ideia é muito boa, eu acho que você tem muito potencial de explodir, de levar esse conteúdo para muita gente, vamos fazer o livro. Aí eu inicialmente achei que fosse escrever em 9 meses, demorei o dobro, fiquei 1 ano e meio escrevendo o livro, mas deu super certo, assim, né? Lancei agora, tem 20 dias, e ele já está indo para a 2ª edição, best-seller na Veja e na Publish News. Já está best-seller, estava primeiro na Publish News, primeiro geral. Falar o nome tal que o pessoal não estava escutando, né? Emoções financeiras. E o que ele ensina, assim, para quem está escutando, e também depois onde adquirir, né? Esse livro, ele funciona como um guia, ele é um livro que tem conteúdo e tem atividade prática simples, tá? O meu objetivo é simplificar a vida financeira das pessoas. Só que eu não consigo fazer sozinho, né? Claro, a pessoa tem que olhar e ter uma iniciativa minimamente para poder conseguir. E eu acredito no simples, então são 3 etapas, tá? Autoconhecimento, depois autorresponsabilidade, depois autocontrole. A base é o autoconhecimento, porque conhecendo primeiro, as suas crenças limitantes sobre o dinheiro, como você está se comportando com o dinheiro, né? Como é que foi a sua criação, da sua família, como é que você lidou e como lida com o dinheiro hoje, como está o seu orçamento, como estão os seus gastos, como está a sua renda, como estão os seus objetivos. Quando você começa a olhar para esse raio-x completo, é que você vai entender o futuro. Então, para você resolver um problema, tem que arrumar um armário, né? Então, arruma um armário primeiro, autoconhecimento financeiro, depois autorresponsabilidade, que é treinar mesmo. Isso é um treino, tá? Ele é diário, você vai e volta, nosso cérebro ele vai e volta muito, né? Então, como que a gente tem mais autorresponsabilidade para tomar conta da nossa vida financeira, tocar ela sem ajuda. Eu defendo muito essa autonomia. Claro que você pode ter um assessor de investimento, você pode ter, né, fazer um planejamento financeiro, isso é ótimo, porque eu faço isso, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter uma autonomia mínima, tem que ter uma noção, sabe? E aí eu ensino isso aqui de forma simples, e depois autocontrole, que é para ela implementar as coisas, porque o grande problema, e isso é uma fala do Dan Ariely, que é um economista comportamental que eu gosto muito, ele fala isso, cara, o grande problema da humanidade é a falta de autocontrole, né? A gente faz planos e planos e planos, na vida real dá rasteira na gente, porque se comportar de forma consistente e né, ter uma frequência de um prazo mais longo é algo complexo para o ser humano. Nosso cérebro ele tem
pouquíssima capacidade de entender longo prazo. Isso é biológico mesmo. A gente não consegue entender um prazo muito longo, porque a gente não foi feito para pensar no longo prazo, né? Se você imaginar que a gente está aí há 200 anos, menos de 200 anos com luz elétrica, a gente está aí com a geladeira, tem o quê? 100 anos que a gente consegue conservar um alimento por mais do que o tempo dele de apodrecimento, né? Então, a gente não tem esse preparo, o nosso cérebro não tem esse preparo, a gente acaba pensando errado com o tempo. A gente faz dois movimentos interessantes. A gente primeiro superestima a nossa capacidade de realização no curto prazo, ou seja, a gente acha que vai fazer um monte de coisa em pouco tempo. Faz a lista de final de ano lá, dezembro, né, Bruna? Escreve lá as metas, põe 50 coisas lá, chega no final do ano você não fez nem 5. Aí você fala, nossa, eu sou incompetente. Você não é incompetente, é porque você não consegue desenvolver, você superestimou, né? Ficou um olho maior que a barriga e superestimou. Só que a boa notícia é que a gente também faz o contrário, a gente subestima a capacidade de mudança de realização no longo prazo. Então, se a gente conseguir pensar em prazos mais longos, 5 anos, 10 anos, você consegue transformar a tua vida em todos os sentidos que você quiser. Alimentação, peso, conhecimento, autoestima, relações, dinheiro. Prazos mais longos, se você, claro, consegue mudar se você seguir minimamente de forma consistente num prazo de 5 anos, 10 anos. Isso vai mudando porque, essa matemática a gente não consegue calcular muito bem, né? Então eu ensino isso aqui, claro, é um livro, né? Uma ferramenta. Então tem psicologia do dinheiro, tem economia comportamental, exemplos práticos, cases durante o livro, atividades durante o livro, vai tendo algumas pequenas atividades, histórias, conta história, faz de tudo aqui, viu? A gente dá um jeito para o livro ficar interessante, né? Tem frases para a pessoa ler, né? E onde que o pessoal encontra? Encontra em todas as livrarias e na online, também na Amazon e tudo, mas se quiser o livro com minha dedicatória e o amuleto, você compra no meu Instagram. Então tem meu Instagram, Papai Financeiro, você entra lá, tem um link, você encontra a opção do livro com a dedicatória, só o livro com a dedicatória é o mesmo preço que você vai encontrar na livraria, até mais barato um pouquinho, e eu faço com a dedicatória ou com o amuleto, porque o amuleto eu acredito muito na energia, dinheiro é energia, né? E quando a gente energiza isso pro bem, quando a gente coloca o foco para construir, equilibrar a nossa vida da forma que ela precisa ser, né? Nem com muita ganância, mas também nem com negligência ao dinheiro. A gente posiciona bem o dinheiro na nossa vida. A gente atrai mais mesmo, sabe? Isso não é papo de guru, não. Assim, isso Eu acredito muito também. Acredito também muito nisso, de fato. Eu gostei muito, assim, esse tema é muito importante, né? O pessoal, ele acaba negligenciando pelo fato de, enfim, querer só pensar no racional ali, nos dados, enfim, acaba negligenciando a base de tudo, os fundamentos de tudo. E aí eu queria te agradecer por aceitar aqui, participar com a gente. Eu acho que esse tema é de extrema importância, por isso que eu até falo para todo mundo, comprem um livro, leiam, entendam, tenham uma base de conhecimento sobre isso, porque é muito importante. Se você não, pelo menos tem uma noção do que está acontecendo, assim como nos investimentos, você precisa ter uma base, não vai entregar todo o teu dinheiro para um gestor e deixar que ele assuma total controle da tua vida, não, da tua vida financeira, no caso é o trabalho de toda a tua vida profissional. Não, tu precisa ter uma base de conhecimento, como tu mesmo falou, precisa saber o que está acontecendo, né? Sim, e sabe que, claro, que tem pessoas que já têm interesse por investimentos, né? E isso é muito bom, porque a pessoa já está num nível que ela vai buscar conhecimento e não falta conhecimento sobre esse assunto. Eu até falo aqui no final, eu falo do básico, né? Um pouco da renda fixa, falo bem beabá, né? Taxa Selic, para a pessoa ter uma noção. Mas 90% do livro não é isso, porque eu quero despertar nas pessoas que não ainda despertaram o interesse sobre cuidar do dinheiro. E aí, claro, ela vai ter que aprender depois a investir, o que é muito positivo, mas ela sentiu o gostinho, né, de buscar uma mudança e aí do meu livro eu acredito que eu estou fazendo uma porta de entrada aí para muitas pessoas que nunca se preocuparam ou não se atentaram a isso. E até posso dizer, viu, que eu já recebi alguns feedbacks aqui no Instagram de pessoas que estão lendo, pessoas que têm conhecimento em investimento, até bastante. Pessoas que eu conheço que são super especialistas em investimentos, que estão, cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha vida financeira dessa maneira, sobre as minhas crenças e a minha forma de usar o dinheiro. Porque não é porque você entende investimento que você não pode sempre melhorar, né? Então tem uma coisa aqui dessa parte mais profunda de reflexão que tem pegado muita gente, sabe? Que tem feito muitas pessoas repensarem e chegarem a conclusões. Eu tô com uns textos aqui que eu vou começar a postar de feedbacks que é isso que vale a pena. E eu falo assim com as pessoas, sabe, Bruna? E eu vejo o seu trabalho também, admiro muito o que você faz, né? E você,
aí tão nova, né? E já tá super sênior aí, cara. É muito bacana ver isso, assim. Esse seu comprometimento, a sua maturidade, sabe, com o seu trabalho. E eu falo muito com as pessoas isso, assim, cara, não busca o dinheiro. Não busca o dinheiro, busca se realizar, busca encontrar uma coisa que você faz bem, que você gosta de fazer, as pessoas reconhecem que você faz bem, que você quer aprender, que você quer se desenvolver, que você tem vontade, tem tesão em crescer. Encontra isso, cara. Só Você vai ver, né? porque aí o dinheiro ele vai ser uma consequência do impacto que você gerar nas pessoas. Se você gera muito impacto, você gera muito dinheiro, não tem como, sabe? A matemática é muito essa. E eu demorei para descobrir isso. Estou muito feliz de ter descoberto isso e claro, né, de um dia para o outro a gente vai encontrando as migalhas, né? Igual aquela fábula, acho que é do João Maria, que eles vão encontrando as migalhas no... Vão pegando. Não é? Que aí a gente vai encontrando as migalhas no caminho e vai descobrindo esse caminho, sabe? Então eu sempre estimulo as pessoas a buscarem, encontrarem isso, sabe? O livro, então, ele é muito importante tanto para as pessoas que já investem, para tu rever ali tanto os teus fundamentos. Eu gosto muito de entender o que tem por trás das nossas atitudes, tanto de, às vezes a gente repete padrões da nossa família, às vezes a gente vai contra padrões da nossa família, como mesmo o caso, para se provar, ou mesmo para não se provar, né? Tem os dois lados. E também pra pessoa que, pô, eu quero que a minha mulher comece a investir. Pô, dá ali um desejo pra ela, o gostinho, né? Que seria justamente esse desejo por dar os primeiros passos que o livro justamente dá. Eu acho que, assim, ó, é um combo completo, assim. Eu tô louca pra ler e eu acho que, de fato, pra mim isso é tudo, assim. Hoje é um dos temas que eu mais estudo, a psicologia financeira. Eu gosto muito. Eu admiro muito. Então eu vou te Eu levar gosto um livro, bastante. tá? Eu vou levar um livro para você. Obrigada. Eu vou adorar ler. Inauguração, né? Você não foi no evento? Eu tava em outro evento. Tinha outra coisa pra fazer. Mas, ó, só porque você falou uma coisa aqui, e quem é casal, que tá ouvindo a gente aqui, né, tem esposa, namorada, marido, esse teste todos os testes, mas o teste dos avatares, quando você faz em casal, que é o teste dos avatares financeiros, que é o maior teste que tem aqui, que é o que eu falei, que tem os bichinhos, né, tem os animais, que eu descrevo tipo um horóscopo, mas ele é tudo baseado em ciência mesmo, sabe? E é bem legal, tem fundamento, e é bem legal, assim, tem uma descrição dos avatares. É legal fazer em casal. Por quê? Porque normalmente vai ser um avatar diferente e você vai conseguir entender o perfil da pessoa que você tá se relacionando e ela entender o seu e vocês entenderem, porque no final eu ainda falo assim, ó, quais características do seu avatar que você gostou e quer manter? Quais características do seu avatar que você não gostou, que não te agrada e que você quer mudar? Eu falo a parte boa e também dou uma chinelada na parte ruim, que eu falo, pô, tem que mudar aqui. Só ter estímulo para mudar, né? Então, é muito legal, porque a pessoa acaba... E no relacionamento é assim, né? A gente tem que negociar, tem que aprender sobre o outro, tem que respeitar o outro, tem que aceitar, né? São pessoas diferentes, de contextos diferentes, e nem tudo que vai agradar a gente. Então eu acredito muito que isso ajuda num relacionamento de forma geral, porque o dinheiro, a maior causa de divórcio é por problemas financeiros. Um estudo também que foi feito na Inglaterra que mostrou isso. Então, se você quer ter um relacionamento duradouro, fale sobre dinheiro na sua casa. Legal. Nossa, de fato, eu não sabia que era tanto assim, mas eu já tinha escutado alguma coisa parecida. Mas, enfim, Thiago, muito obrigada por participar, aceitar o convite aqui. A você que está nos escutando até o final aqui, não esqueça de seguir a Lick nas redes sociais, no Instagram, @lickbr, no meu Instagram Bruna Bin, sem nenhum ponto, nenhum underline, que senão vai ser fake, né? E deixar seu like aqui nesse podcast. E, Thiago, onde que as pessoas podem te encontrar? Me encontram no Instagram, @papaifinanceiro, no LinkedIn também, Papai Financeiro. Acho que é isso. Eu comecei a fazer um nome diferente pro LinkedIn. Comecei a fazer. Um nome diferente pro LinkedIn. Na verdade, Normalmente dói, mas você acha o link, a barra, né, o final ali, o link é Papai Financeiro. Mas é Thiago Godoy, Thiago Godoy, Papai Financeiro, também me acham. E tem no meu Instagram tem o link do livro, tem para entrar em contato comigo também, pode mandar direct, pode mandar por WhatsApp, tem ali o WhatsApp comercial, para palestras, para eventos, tem e-mail, tem ali no meu Instagram, tem todos os contatos para falar comigo. Obrigado pelo convite, adorei participar. Imagina, eu adorei, eu gostei muito desse tema. Vou até voltar a ler uns livros que eu tava lendo sobre isso e ler o seu, né? Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos e até a próxima.